Há 8 anos atrás, eu terminava um relacionamento e para não me afundar naquela tristeza, eu resolvi ocupar meu tempo fazendo uma horta. E cá estou eu novamente para fazer uma horta, mas para ressignificar, porque eu não estou passando por nenhum término, nenhum momento de tristeza, difícil, de trauma, ainda bem. Mas eu tô aí com vontade que vem me batendo nesses últimos tempos de poder morar num sítio, numa chácara, uma coisa bem pequenininha, para eu ter ali, plantar algumas coisas, ter meus alimentos, alguns animais, porque na minha cabeça esse vai ser o lugar onde que eu vou encontrar paz e principalmente silêncio, porque assim, quero tanto lugar silencioso. Então na minha cabeça, eu não sei como que é viver assim, né, na zona rural, na roça, como a gente fala, nunca vivi, nunca tive oportunidade. E talvez, né, enquanto eu não tenha essa oportunidade de ter essa experiência antes de ser algo decisivo, eu resolvi então fazer minha mini hortinha. Então, enquanto eu preparo aqui, a gente vai falando sobre relacionamentos e sobre hortas também, que vocês vão me ajudar, porque como vocês podem ver, eu não sou uma pessoa que cuida muito bem de planta, porque eu tô deixando simplesmente a espada de São Jorge morrer. Porque eu tenho que eu tenho um problema que é o seguinte: quando a pessoa fala assim, Bruna, pode levar essa planta que você nem quase nem precisa regar. Eu entendo que eu não preciso regar a planta, que a planta não precisa de água. E aí eu simplesmente não rego a planta, coitada, fica assim vivendo só de luz. E aí eu preciso cuidar. E aí eu comprei areia para poder colocar nos vasos, porque a moça que faz a limpeza aqui do prédio me falou que eu precisava colocar areia nos vasos. Então eu comprei para colocar. E aí no dia que eu tava comprando a areia no supermercado, eu vi essas sementes e aí eu lembrei da época que eu fiz horta e eu lembrei que eu tô vendo muito conteúdo sobre migrar para a zona rural. E eu falei assim, por que não tentar plantar alguma coisinha? Não vou negar que quando eu vi o tempo de colheita, porque assim, por exemplo, essa pimenta biquinho, eu só vou colher daqui 100 dias. O tomate cereja é só daqui 90 dias. Mas o bom é que elas começam a germinar de 7 a 14 dias, então de 7 a 14 dias já vou ver alguma coisinha. Então vamos lá começar, deixa eu colocar meu microfone aqui, porque eu vou precisar. Eu comprei esses vasos mais longos, principalmente pensando na ideia de fazer pelo menos as mudinhas, e aí depois eu mudo para outro lugar. Então eu vou começar furando, porque não tem furo, aí eu já até deixei aqui a furadeira e vou fazer esses furos. E aí, enquanto eu estava nesse trajeto, porque o trajeto do trabalho para minha casa, eu penso muita coisa. E aí eu passei na loja para comprar esses vasos e eu lembrei, né, o motivo que eu fiz minha primeira horta, que foi por conta desse término. E aí eu lembrei de outro episódio também, de outro término que eu tive, e que eu resolvi fazer uma viagem para um lugar que era meu sonho conhecer, que era São Tomé das Letras. E depois que eu terminei esse relacionamento, 2023, se eu não me engano, me deu aquele gás, 2022, não tô lembrando, gente, agora. Me deu gás, assim, de viver. E eu falei assim, eu não quero saber, eu vou para São Tomé das Letras, eu vou viver minha vida. E, gente, foi uma viagem que eu fui sozinha. E foi uma experiência incrível, incrível. Eu conheci pessoas, eu tive experiências particulares lá. Enfim, o lugar é fantástico. Eu voltei depois, em março do ano passado. Isso, a viagem foi em 2023, setembro de 2023. Eu voltei em março de 2024 para um lugar que era meu sonho, que eu fiquei assim, anos planejando. Em pouco tempo eu fui 2 vezes, assim, tive 2 experiências diferentes e as 2 incríveis. E aí eu fiquei pensando, que bom, né, que quando eu termino um relacionamento, eu não me afundo, não fico triste, claro, né, fico triste, né, mas assim, eu não abro mão de viver, na verdade até me impulsiona a viver mais, né, a querer fazer minhas coisas, aquilo que eu tava planejando. Mas eu também parei pra pensar que às vezes eu só faço essas coisas depois de um término, sabe? Depois que eu tomo aquele baque ali, tipo, minha filha acorda, vai viver sua vida. E eu fiquei pensando que isso também não é bom, né? Tipo assim, é bom você não se afundar após um fim de relacionamento, mas também não é bom você sempre fazer as coisas só quando termina, sabe? Quando dá aquela, tipo, aquela acordada pra vida que você fala assim, não, agora eu vou viver.
E aí, pensando nisso, a gente acaba que eu vou olhar a bronca. E aí eu tava pensando sobre isso, né? Sobre essa questão de só viver depois de um término, porque como a gente perde, né, a individualidade nos relacionamentos, porque eu sei que quando você começa a namorar, por exemplo, você vai viver uma vida diferente, né? Você vai ter uma pessoa ali com quem que você vai dividir as coisas, você vai viver uma vida a dois, principalmente casamento, né? Que é bem assim mais fixa essa ideia de uma vida a dois. Mas mesmo em casamento, quando você está num relacionamento amoroso, você não pode esquecer da individualidade. E muitas pessoas se perdem nisso, sabe? Elas acabam não, sabe, deixando para trás as coisas que gosta de hobbies, amizade, sabe? As pessoas não conseguem manter a amizade, não conseguem manter aquilo que ela fazia sozinha, de ir no cinema, de tomar um café, visitar a família, sair com a amiga para conversar. E assim, por vários problemas, né? Tem gente que quando começa a namorar é só o namoro, o mundo que se exploda, né? E tem gente que realmente acaba vivendo um relacionamento abusivo em que o parceiro ou a parceira não aceita que a pessoa faz nada, né? Não saia só, não saia com os amigos, porque vai trair. Gente, vamos combinar, né? Se a pessoa for trair, ela vai te trair, sabe? Independente da situação. Não quer dizer que ela sai para tomar um café com a amiga sozinha, que ela vai te trair por conta disso, ou que isso vai abrir um precedente, um caminho, enfim, uma oportunidade da pessoa te trair. Eu não acredito nisso. E aí, tem uma outra questão também, que as pessoas, elas, por viver nesse relacionamento e não aprender a viver a própria vida também, além do relacionamento, tem gente que eu já vi várias pessoas reclamando, tipo, depois que eu comecei a namorar, perdi minhas amizades, meus amigos não ligam mais pra mim. E aí a pessoa termina o relacionamento e fica o quê? Sem ninguém, porque não deu apoio pra família, não dava apoio pros amigos. E aí, quando termina o relacionamento, a pessoa que não deu atenção a ninguém vai ficar ali sozinha, né? Porque ela só tinha ali o namorado, a namorada, só tinha aquela pessoa como referência pra tudo. E aí tem muita gente que reclama essa questão da amizade, né? Comecei a namorar, minhas amizades sumiram. Mas assim, galera, você tá namorando, você manda mensagem pros seus amigos, você pergunta se seus amigos estão bem, como que eles estão, se eles estão precisando de alguma coisa. Porque às vezes a gente espera só que os outros nos procurem, né? Não sei se reparou, acontece isso, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, fulano sumiu, nunca mais me mandou mensagem, mas eu mandei mensagem pra fulano pra saber como que ele tá. Eu faço essa manutenção com os meus amigos, porque a vida adulta em si, ela já causa esse distanciamento mesmo, né? A gente vai perdendo o contato aos poucos com os amigos, aquele contato mais diário, né? Eu lembro quando eu era criança, a gente reunia na porta da minha casa para brincar na rua toda sexta e sábado. Então, era de lei, sexta e sábado, tá todo mundo reunido. Então, eu encontrava com os meus amigos naquela época que não tinha internet, né? Não tinha como fazer essa comunicação, então era certo. Sexta e sábado, tava todo mundo na porta da minha casa para brincar. E aí, hoje, adulto, a gente não tem mais esse tempo de, toda sexta vamos reunir com os amigos. Quem dera, né? Seria ótimo. Mas não temos mais isso, então a gente tem que procurar outros meios de manter essa comunicação, sabe? Esse vínculo com nossos amigos, que eu acho, gente, a amizade é uma coisa que é a base para a vida, sabe? Assim, família tá ali, tem seu lugar, mas os amigos têm um lugar importante também na nossa vida e a gente precisa regar as amizades. Assim como eu preciso regar minhas plantas, a gente também precisa fazer manutenção nas nossas amizades, né? Então, tá no relacionamento, beleza, mas, vai fazer alguma coisa só, vai sair, vai curtir suas coisas, vai fazer seus planos. E hoje, eu estando em outro relacionamento, mais madura, né, aos 30 anos, pensando de forma diferente, mas uma coisa que eu entendi não é aquela questão de me colocar em primeiro lugar. Tipo, tudo que eu vou fazer tem que ser eu em primeiro lugar. Eu também acho que às vezes assim é demais, chega a ser egoísmo, né? Porque o relacionamento é você dividir, abrir mão um pouquinho e também colaborar, né? Tem que ter os dois. E, né, dar e receber, relacionamento é isso. Mas
quando você começa a abrir mão, por exemplo, dos seus sonhos, das suas vontades, porque não cabe naquele relacionamento, você precisa repensar. Então hoje eu tenho meus sonhos, tenho meus objetivos de vida, como eu disse, né, eu tenho vontade de morar num sítio, então eu preciso encontrar alguém que também tem essa vontade, não precisa ser 100% em tudo, ser compatível com todos os meus gostos, mas eu preciso ter alguém ali que possa dividir comigo, ou que vai respeitar se eu tomar alguma decisão. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem para tal lugar, a pessoa não gosta desse tipo de programa, mas me respeitar se eu quiser ir, entendeu? Não me limitar. E eu percebo isso, que eu fico triste em relacionamentos quando eu me sinto limitada e presa, sabe? Não que o relacionamento em si me prende, tipo, você não pode sair, você não pode fazer tal coisa, mas você acaba vendo que às vezes seus planos, seus sonhos não se encaixam quando entra uma outra pessoa, sabe? E isso me deixava muito triste, então eu aprendi a redefinir meus sonhos, meus objetivos e falar assim, gente, eu vou alcançar isso, e se eu tiver com alguém, que alcancemos juntos, tanto os meus objetivos, quanto da pessoa também, porque seu companheiro, sua companheira também vai ter objetivos. E aí você precisa também estar ali para reforçar, para apoiar, para ser realmente um parceiro para seu companheiro. E aí, voltando à questão aqui da horta, que precisamos agilizar aqui, eu vou furar, tô aqui com a furadeira, vou tentar furar, bora ver se vai dar certo. Porque o que eu pensei? São 5 sementes, mas eu vi que eu não tenho terra suficiente para plantar todo mundo, porque esse vaso aqui ele é grande e esse aqui são menorzinhos. E eu preciso de areia para a espada de São Jorge. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse menorzinho para fazer as mudas. E aí, quando começar a germinar, que tiver o período de transmutação, que aqui fala, né? A germinação do transplante. Aí eu transplanto para outro vaso, talvez eu plante até individual também. Porque o que eu queria fazer? Esses dois, que é o tomate cereja e a pimenta biquinho, eu ia plantar nesse vaso maior, só os dois. E o que eu tenho aqui? Eu tenho alecrim, eu tenho cebolinha e eu tenho coentro. Aí eu ia plantar os 3 aqui. Mas agora eu vou plantar todas as sementes, que parece que eu posso plantar com uma diferença de 3 centímetros de cada. Então eu vou plantar todos aqui. Aí quando começar a germinar, eu transplanto os outros 2 pra cá. Então eu vou lá fazer os furos. Ô, gente, aí eu esqueci a bateria. Eu sempre esqueço a bateria. Agora sim, vamos aumentar aqui um pouquinho. Bora ver, né? Gente, não tá furando, não. Foi. Foi uma pessoa que estudou muito sobre esse assunto, né? Quebrei o vaso. Gente, quebrei o vaso. Ao vivo aí, ó. Pra vocês. Vamos tentar então nesse aqui? Vou tentar nesse aqui agora. Que esse aqui eu quebrei. Vou ver se amanhã eu... Então eu vou tentar fazer as sementinhas aqui. Olha a cara de desânimo, gente. Até... Ou talvez... pensei em fazer o contrário. Se eu te falar que já tinha lugar pra furar, né? Porque eu tô vendo aqui essa partezinha aqui que daria pra furar e eu não furei. Aqui, ó. Agora nesse eu tô furando. E esse tá dando certo.
Mas amanhã eu preciso voltar nessa loja também, aí eu volto e compro mais um desse. Ou depois, né? Enfim. Que já que eu não vou precisar, não sei, né? Fiquei perdida agora. Pronto. Fiz os furos. Mas primeiro eu vou colocar a terra na espada de São Jorge, né? Porque o que sobrar, aí eu vou fazer aqui a sementeira. E o que a gente aprende? Lidar com as frustrações, porque eu programei tudo achando que daria, minha ideia seria genial e daria certo, e não deu, né? Olha aí, lidando com imprevistos. E eu vou aproveitar aqui esse vasinho para ir colocando os restos. Gente, coitada. Inclusive, assim, quem entender de plantas e caiu nesse vídeo aqui, me ajuda, me dê dicas, me fale até o que dá, o que não dá para plantar. Porque realmente eu tô começando a estudar, eu ainda não sei muita coisa, então tudo que eu tô vendo aqui ainda tô aprendendo. Então, eu aceito qualquer dica para cuidar do que eu já tenho aqui, que é a espada de São Jorge, também das hortinhas, que é legal também de plantar e ter. Eu poderia até ter comprado já as coisas plantadas, né? Mas eu realmente queria ter essa experiência de ver pelo menos ali a germinação. E eu comprei essa terra aqui, que é substrato para plantio de vasos, floreiras e covas. Aqui fala, eu não lembro de que eu li, até aqui fala, produto para uso. Não é necessário misturar terra ou nenhum outro produto. Deve ser plantado diretamente sobre ele. Então eu vi que parece que é uma planta que é uma terra já pronta, né? Não vou precisar fazer mistura nem nada, que já facilita. Ah tá, essa espada aqui de São Jorge, ela é molhada. Ela é regada porque a moça que faz a limpeza aqui falou que ela ficaria responsável por molhar isso aqui. Só que é que eu tenho aqui dentro de casa, a bichinha guerreira. Tá ali seco, gente. A terra seca, seca, seca. Cheirinho de terra molhada. Ah, eu não sei se elas são caidinhas assim, porque elas, não sei, gente, porque tava precisando de terra, se elas estão mortas ou estão morrendo. Porque eu sei que esse Padre de São Jorge, elas são bem firmes, né? Elas ficam bem firmes. Vou colocar mais terra aqui. Sujeirinha aqui a gente limpa depois. Essa aqui acho que não é nem questão da terra que ela tá precisando, não. Ela tá precisando de água. Essa eu acho que de terra aqui, essa tá ok. Essa aqui é realmente água. Então, bora lá. Vamos colocar agora a terra aqui. Que eu realmente
achando que vai ser pouco. O que vocês estão vendo aí de fora? Tá aqui, ó. Então eu não sei se isso vai influenciar alguma coisa na hora, por exemplo, da germinação, por estar muito alto. E elas não receberem luz suficiente, será que vai ter algum problema? Enfim. Tá, e aí, eu queria muito manter nesse vaso os dois, né, a pimenta biquinho e o tomate. Eu já ia até plantar no lugarzinho delas, mas eu vou ter que transferir de qualquer forma, porque eu vou ter que colocar mais terra mesmo se elas ficarem aqui. Então, enfim, gente. Agora eu vou ler aqui quantas sementinhas são para cada e volto aqui pra plantando aqui, né? Eu vou olhar quantas sementinhas coloco em cada couve e a altura também, porque tem certinho aqui a altura. Tipo, a cebolinha é de 8 a 10 centímetros para fazer, enquanto o coentro é de 2 a 4 centímetros. Então a cebolinha é bem funda. E não vai ter nem... Não vai ter essa quantidade de altura aqui. Mas bora lá, né? Vamos colocar aqui primeiro a cebolinha. Gente, veio muitas sementinhas. Eu não sabia que iam tantas. Dá pra fazer... Dá pra plantar bastante. Eu vou deixando aqui na ordem, porque depois eu vou fazer as plaquinhas pra eu saber o que é cada coisa. Poder organizar direitinho aqui, pra eu não me perder. Finalizei aqui, coloquei as sementes, aí agora eu vou escrever, fazer as plaquinhas, escrever o que é cada coisa para eu saber, para depois eu fazer o transplante. E aí, sobre minha outra horta, ela acabou não dando certo. Eu fiz ela quando eu tava lá na casa dos meus pais, e aí eu e minha mãe, a gente vai fazer uma viagem. E aí ela pediu pro filho do vizinho, né, que tem uma mercearia lá na frente de casa, amigos há muito tempo, para ele ir lá e molhar as plantas dela. E eu não sei se ela não falou das minhas plantas, da minha hortinha, ou se ele acabou esquecendo, porque estava realmente no cantinho, né? Não tinha como ele ver. E aí, quando eu cheguei, estavam todas mortas, gente, estava tudo sequinho. Isso me deu uma tristeza. E eu vou até confessar uma coisa, que eu tive pesadelo à noite. Eu sonhei que eu criava filhotinhos de cachorro e eles estavam morrendo. Gente, foi um sonho assim... Ai, agoniante, porque eu fiquei realmente triste com as mudinhas, porque eu vi elas brotando e depois eu achei, né, que eu ia conseguir plantar e acabei desanimando, né, porque aquilo também, né, eu começo um hobby, eu tenho esse probleminha de começar um hobby, não terminar, mas aconteceu isso naquela época, eu acabei não querendo plantar de novo, talvez eu também já, né, tivesse superado aquela fase e tal, continuei, né, viver minha vida. Mas aí também é uma lição de importância da gente não colocar as responsabilidades das nossas coisas em outras pessoas. Obviamente, é claro, né, foi um pedido de ajuda ali, é hipotético, mas em relacionamentos, né, às vezes a gente coloca a responsabilidade muito
no outro. E tem coisas que é da nossa responsabilidade. E o que eu vou dizer não se refere a relacionamentos abusivos, com casos de violência, nem nada não. São de relacionamentos tranquilos, saudáveis. Nesse caso, é por uma falta de comunicação, de você falar para a pessoa que você gosta, que você não gosta, que você espera. Acontece alguns desentendimentos, você acaba ficando chateado, você acha que você não está sendo compreendido, você acha que não está sendo atendido, porque você jogou naquele outro a responsabilidade de te compreender, sendo que você não falou, ou você jogou a responsabilidade do outro te fazer feliz, do outro ser responsável por sua felicidade, por sua vida, enfim. E nós não devemos fazer isso, nós não devemos deixar na mão de outras pessoas aquilo que é de nossa responsabilidade, aquilo que só nós podemos fazer. Então, ficamos aí com esse recado. Ah, calma aí, eu vou nomear, colocar as plaquinhas e aí eu vou trazer vocês aqui para ver como é que ficou. Beleza?